Bom dia, primeiro ano A, B e C. Vamos hoje mais uma aulinha de história, tá certo? Um vídeo que, de antemão, né, inicialmente eu vou dizer a vocês que eu procuro fazer um vídeo curto, né, para que não seja cansativo para vocês, né? Vou falar dos pontos principais hoje da Roma Antiga, certo? A gente já viu Egito Antigo, né? Grécia Antiga, e hoje a gente vai ver algumas coisas relacionadas à Roma Antiga, certo? Os antigos romanos, eles falavam latim, a língua deles, né? Era a língua chamada de latim, que a língua, essa língua, o latim, é a língua mãe, ou seja, é aquela que deu origem à língua que nós falamos, o português, deu origem ao francês, deu origem ao espanhol, deu origem ao italiano, etc. Certo? Então, uma das particularidades dos romanos antigos é que eles falavam latim, certo? Localiza-se na Europa, né, na costa central do Mar Mediterrâneo. Geograficamente, é a localização de Roma. Os povos que habitaram a Roma Antiga, né, os principais povos que habitaram a Roma Antiga, foram os italiotas, os estrucos e os gregos. Foram esses, entre outros, mas os principais foram esses: italiotas, estrucos e gregos. Né? Mas agora vamos prestar atenção, que eu vou falar um pouquinho sobre a fundação de Roma. Como é que Roma surgiu? Como é que ela foi fundada? Ela tem duas versões, viu? E nos livros de história você encontra, né? Que é a oficial e a lendária, certo? Então, por volta do ano 2000 a.C., né? O povo italiota chegaram lá na região, né, central da península, né, que é uma península. Roma é uma península. Uma península é uma região, uma parte de terra cercada de água por todos os lados, exceto um lado que liga ao continente. Então, isso é uma península. Então, Roma é uma península. Então, os italiotas chegaram a essa região central, né, da península, e fundaram várias aldeias, entre elas Roma. Então, isso é a versão oficial, né, da fundação de Roma. Mas existe a história da fundação lendária, né? Qual é a lenda, né, que existe em torno da formação de Roma. Então, diz o seguinte, que Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo. Esses dois irmãos, Rômulo e Remo, segundo a lenda, eles eram netos do rei Numitor, certo? Eles eram netos do rei, né, daquela região chamado de Numitor, da cidade de Alba Longa. Né? Esse rei, né, reinava na cidade de Alba Longa. Numitor teve o seu trono usurpado, ou seja, tomado por seu irmão Amúlio, certo? E o que foi que Amúlio fez? Como ele não queria que tivesse nenhuma, vamos dizer assim, ninguém próximo ao rei Numitor, que pudesse correr o risco de tomar o trono dele, ele pegou essas duas crianças, Romo e Remo, colocou numa caixa, um caixãozinho, um caixotezinho, e jogou nas águas do rio Tibre. Né? E segundo a lenda, um pastor encontra esses. Um pastor encontra, né, esses dois meninos, esse caixãozinho, mas é uma loba, né, que vai
cuidar dessas duas crianças. Esses dois meninos se criam alimentados por uma loba, né? Tanto que na cidade de Roma tem a estátua, né, da loba e os dois meninos sendo amamentados por essa loba, certo? Então, e diz o seguinte: quando esses dois meninos cresceram, né, se tornaram adultos, eles voltam, né, a Alba Longa e tomam, né, o trono, né, de Amúlio. E ali eles vão fundar a Roma. Isso é uma lenda, né? Mas que vale a pena você ler, com certeza você vai ler com mais veracidade, coisas, fatos, né? Eu estou contando por alto, né? O pouco que eu estou me lembrando dessa lenda, né? Que é a da fundação de Roma, certo? Então ela tem as duas é, é, formas, né? Historicamente, a lendária e a oficial. Mas vamos para a Roma Antiga, como era que ela se organizava politicamente. A Roma Antiga ela foi uma monarquia, né? Ela foi governada, teve um tempo que ela foi governada por rei, né? E nesse governo havia a divisão do poder. Tinha o Senado, né? Que era formado por cidadãos, né? Idosos, né? Anciãos, né? Que formavam o chamado Senado e eles fiscalizavam as ações do rei. Eles tinham como finalidade fiscalizar as ações do rei, né, para que o rei não reinasse absolutamente. Né. Outra órgão, né, da monarquia romana era a Assembleia Curial. A Assembleia Curial ela era formada por homens, né, com condições de servir ao exército. Geralmente eram homens fortes, homens jovens, né, que tivessem condição de servir ao exército. Então, isso era a chamada Assembleia Curial, certo? Então, isso era a forma, durante o tempo que a Roma teve, né, politicamente, era uma monarquia, a monarquia se dividia desses dois órgãos, né, tinha o rei, né, que era a base principal, e tinha o Senado e a Assembleia Curial, tá certo? E a sociedade romana? Como era que na Roma Antiga a sociedade se dividia? Ela se dividia, né, primeiro, uma das classes sociais da Roma Antiga eram os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram ricos, eram pessoas da elite, grandes proprietários de terra, proprietários de escravos, pessoas que tinham direitos políticos. Então, eram uma das classes sociais, né? Ao contrário, era os patrícios, né? E essa classe social, né, os patrícios, que eram os ricos proprietários, né, os grandes proprietários de terra, eram os mais importantes de Roma, né, era a elite, era aqueles que dominavam, né, politicamente. Tinha outra classe chamada de clientes. Quem eram os clientes? Os clientes eram homens livres, certo? Mas esses homens, eles prestavam serviço aos patrícios. Eles recebiam, de uma certa forma, proteção dos patrícios e eles estavam disponíveis a prestar serviço para os patrícios. Depois dos clientes, vinha uma outra classe social chamada de plebeus. Quem eram os plebeus? Eram homens e mulheres livres, comerciantes, artesãos, certo? Mas que o que vai marcar, ou que vai distinguir essa classe chamada de plebeus, era uma classe que não tinha direitos políticos e sociais, quase não tinha, né? Então, vamos dizer, a classe pobre, era considerada uma classe pobre, né? Tanto que não podia nem um plebeu não podia se relacionar com um patrício. Era proibido, né, pelas leis, né?
E a outra classe social, né, era os escravos, tá certo? Os escravos que a gente estudando os outros povos anteriores, a gente já viu que os escravos se tornavam escravos por dívida ou por guerra, né? Quando perdiam uma guerra. Então, é, a, a sociedade romana era piramidal, tá certo? Piramidal também, estava lá em cima. Os patrícios, depois vinham os clientes, os plebeus e os escravos, tá certo? Um outro momento político na história de Roma, da Roma Antiga, foi a República, certo? E a República, ela foi o momento em que os patrícios governaram, teve a participação política, principalmente dos patrícios. E como era que os órgãos contidos dentro da República, que órgãos eram esses? Preste atenção. Havia os chamados cônsules, certo? Quem eram os cônsules? Era o presidente do Senado, aqueles que presidiam o Senado. Havia os pretores eram os administradores da justiça, eram aqueles que praticavam a justiça, eram chamados de pretores. Os edes, eles eram politicamente, era o policiamento, né,